Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Certa vez, quando Jesus estava ensinando as pessoas no templo, dizendo para elas sobre as boas novas do reino de Deus, alguns chefes dos sacerdotes e dos educadores religiosos chegaram com os anciãos do povo. Eles perguntaram a Jesus: diga-nos, com a autoridade de quem você está fazendo essas coisas? Quem lhe deu o direito de fazer isso? Jesus respondeu: deixem-me também fazer uma pergunta a vocês. Digam-me, o batismo de João vinha do céu ou era apenas uma ação humana? Eles conversaram sobre isso entre eles. Se dissermos que era do céu, ele perguntará: então, por que vocês não acreditaram nele? E se dissermos que vinha dos homens, todos aqui irão nos apedrejar, pois eles têm certeza de que João era um profeta. Assim eles responderam: nós não sabemos. Jesus respondeu: então, não direi a vocês quem me deu autoridade para fazer o que faço. Depois, ele começou a contar uma história para as pessoas. Havia um homem que fez uma plantação de uvas. Ele então arrendou essa área para alguns lavradores e foi morar em outro país por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um empregado para receber dos lavradores a sua parte. Mas os lavradores bateram no empregado e o mandaram embora sem nada. Depois, o proprietário enviou outro empregado, mas eles bateram nele também e o trataram vergonhosamente. Esse empregado também voltou sem conseguir receber nada. O dono das terras enviou um terceiro empregado, mas eles bateram nele e o expulsaram. O dono da lavoura pensou: o que eu devo fazer? Já sei. Enviarei o meu filho, que amo muito. Talvez eles o respeitarão. Mas, quando os lavradores o viram chegando, disseram uns aos outros: este é o herdeiro do proprietário das terras. Vamos matá-lo. Assim, poderemos ficar com a herança. Eles o expulsaram da plantação e o mataram. E agora, o que o dono da plantação de uvas fará com os homens que mataram seu filho? Ele virá e matará esses lavradores e arrendará a plantação a outros. Quando eles ouviram a história, disseram: que isso nunca aconteça. Mas Jesus olhou para eles e disse: então, porque está escrito nas Sagradas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, agora se tornou a base da construção. Quem cair sobre essa pedra será partido em pedaços. E, se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa será esmagada. Os educadores religiosos e os chefes dos sacerdotes queriam prendê-lo imediatamente, pois perceberam que a história de Jesus dizia respeito a eles. Mas eles tinham medo de como as pessoas que estavam ali reagiriam. Esperando por uma oportunidade, eles enviaram espiões, que fingiam ser sinceros. Eles tentavam pegar Jesus, usando algo que ele dissesse. Se encontrassem uma prova, poderiam entregá-lo à autoridade do governador. Eles disseram: mestre, nós sabemos que você fala e ensina o que é bom e certo, e que você não se deixa convencer pelas opiniões dos outros. Você verdadeiramente ensina o caminho de Deus. Então, devemos pagar impostos ao imperador, ou não? Mas, Jesus, percebendo a má intenção deles, lhes disse: mostre-me uma moeda de 1 denário. De quem é a imagem e o nome inscrito nela? Eles responderam: do imperador. Ele lhes disse: então, deem ao imperador o que pertence ao imperador, e deem a Deus o que pertence a Deus. Eles não conseguiram provas contra Jesus pelas coisas que ele dizia para as pessoas. Eles ficaram impressionados com sua resposta e se calaram. Então, alguns saduceus, os quais não acreditam na ressurreição, vieram até Jesus e lhe perguntaram: mestre, Moisés nos deu uma lei que diz que se um homem casado morrer, deixando a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Certa vez, havia 7 irmãos. O primeiro tinha uma esposa, e ele morreu sem deixar filhos. O segundo e depois o terceiro irmão se casaram com ela. No final, todos os 7 irmãos se casaram com ela e morreram sem deixar filhos. Finalmente, a mulher também morreu. Então, como ela se casou com todos os 7 irmãos, no dia da ressurreição, de qual deles ela será esposa? Jesus explicou: nesta época, as pessoas se casam e são dadas em casamento. Mas, aquelas que são consideradas merecedoras de ter parte na época que chegará, e na ressurreição não se casarão, e nem serão dadas em casamento. Elas não irão mais morrer e serão como anjos e são filhos de Deus, pois são filhos da ressurreição.
Mas, sobre se os mortos podem reviver, até mesmo Moisés provou isso quando escreveu sobre o espinheiro em chamas. Quando ele diz ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, ele não é Deus dos mortos, mas, sim, dos vivos, pois, para ele, todos vivem. Alguns dos educadores religiosos responderam, essa foi uma boa resposta, mestre. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe perguntar mais nada. Então, Jesus lhes perguntou, por que dizem que o Messias é filho de Davi? Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos, o Senhor Deus disse para o meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu faça de todos os seus inimigos, como um estrado para os seus pés. Davi o chama Senhor, então, como ele pode ser filho de Davi? Enquanto todos prestavam atenção, Jesus disse aos discípulos, cuidado com os líderes religiosos, que gostam de andar por aí com mantos compridos e de ser cumprimentados com respeito nas praças dos mercados. Eles gostam de ter os melhores lugares nas sinagogas, e de se sentar nos lugares de honra nos banquetes. Eles enganam as viúvas, tirando o que elas têm, e escondem o tipo de pessoas que eles realmente são fazendo longas orações. Eles serão severamente castigados quando forem julgados. Lucas capítulo 20. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus, há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.